se estavas na escuridão, começas a perceber como é que podes dirigir a sua vida de acordo com a palavra daquele irmão. É um dom que Deus distribui no meio da igreja. Segundo dom. No início de cada novo dia, a fé desperta no coração dos que confiam em Deus. Um momento de reflexão, louvor e transformação espiritual. Está no ar. Despertar da Fé. Uma produção da Igreja Assembleia de Deus Alfa e Ômega. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quero saudar administradores do bem de Deus. Amém? E você que nos acompanha online, você que está aqui, você é administrador de bens de Deus. Então, eu vou falar aqui, aliás, eu tenho uma novidade para você. Vamos abrir as nossas Bíblias, Malaquias 3, versos 10. Quero falar um pouco sobre dízimos e oferta, que faz parte da vida do crente. Assim diz a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Amém? Então eu tenho 3 pontos essenciais sobre dízimos e oferta. Dízimos é a 10ª parte de tudo que você possui, de tudo que você recebe, o teu salário, aquilo que você conquista. Deus está te chamando para você a dividir a 10ª parte, trazer na sua casa. E oferta é aquela compulsão positiva de agradecer a Deus, trazendo na sua casa daquilo que você conquistou. Amém? Daquilo que você ganhou. Deixa-me eu alegrar e dividir isto com o Senhor. Enquanto que o dízimo é: Senhor, você me deu isto, deixa-me eu partir para ti, para que haja mantimento na sua casa. Isso não é uma obrigação, mas é um dever de todo aquele que é filho de Deus. Qual é a essência então do dízimo? A essência do dízimo é o entendimento, reconhecimento de tudo que pertence a Deus. Você sabe que tudo que eu tenho na minha vida pertence a Deus. Então você tem que tirar a 10ª parte, vir dar na casa do Senhor, para que essas coisas que Deus te confiou, que tenham mais e se multipliquem. E por que a oferta? Qual é a essência da oferta? A oferta é gratidão a Deus para continuar a multiplicar a bênção. Então, já aqui na oferta, quando você dá na casa do Senhor, Deus te olha e Ele se alegra e diz assim: esse administrador é bem-vindo, é fiel, e eu vou lhe aumentar mais para que ele possa trazer na minha casa, que não haja falta. Amém? Amém. Isso atrai bênção na casa do Senhor. Então, por que dar dízimo e oferta? Aí vai os 3 pontos principais. O primeiro ponto: quando dá dízimo e oferta, você está a declarar que estás a servir a Deus e não a Mamon. Mamon é um Deus materialista, é um Deus de dinheiro, que muitos estão apegados a esse Deus e não conseguem dividir, não conseguem trazer daquilo que conquista, daquilo que Deus dá na casa dele. E eles ficam acumulando e não ficam satisfeitos. Por quê? Porque não sabem vir agradecer na casa do Senhor. O segundo ponto: quando dá dízimo e oferta, você está a declarar ao demônio de avareza. Diga comigo: avareza. É um demônio de desgraça.
Em Macua chamamos zoio, braço de ferro, gesso. Então é um demônio. Não posso gastar, não posso dar, não posso partilhar, não posso trazer na casa. Vive acumulando, depois você vai ver que estás desnutrido. Tem bens, mas não consegue viver feliz. Não consiga alcançar a satisfação, a presença de Deus, a paz de Deus. Olha à esquerda e à direita, há um demônio de avareza aí. E para tu quebrar esse demônio, levante e diga: eu vou dar a oferta na casa do Senhor. Amém. Que essas bênçãos são de Deus. Você diz: não, demônio de avareza, essas bênçãos que eu estou a conquistar na minha vida são bênçãos que o Senhor me deu. Ele me confiou para administrar essas coisas, e por isso eu preciso apresentar a Ele, dizer: Senhor, daquilo que você me confiou está aqui na sua casa. Amém? E o demônio de avareza vai coçar a cabeça, vai desistir, e as coisas vão acontecer na sua vida. E último ponto: quando você dá dízimo e oferta, você está a declarar a idolatria pelo materialismo, que eu adoro o Senhor Deus, que me dá providência na minha vida. Posso ouvir amém? Amém. Você está a declarar a idolatria. Há pessoas que não dormem, por quê? Porque tem 50, tem barras de ouro, não dorme, não está em paz. Toda hora vou no hospital, estou a sofrer de insônia. Então, meu querido irmão, administrador dos bens de Deus, administre na casa do Senhor, repartindo, levando aquelas coisas, trazendo aqui na casa do Senhor. Aleluia. Qual é o segredo? Deus vai fazer providência na sua vida. Deus vai fazer chover na sua vida. Não é moeda de troca, não. Deus nos prova a nossa fidelidade a Ele. Ele fez o oxigênio. Quanto é que pagamos? Em nenhum centavo. Então, por que não agradecer daquilo que você consegue na casa do Senhor? Então, aplique esses 3 princípios. Você verá a chuva serode, a chuva de bênção na sua casa. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Jesus. Estamos aqui para dar os anúncios da semana. Hoje, domingo, estamos aqui celebrando o nosso culto de adoração a Deus. Mas durante a nossa semana nós temos programações na nossa igreja. Amém? Então fica atento aí para a gente não perder nada. Terça-feira, 17h30, nós temos aqui na Igreja da Cidade curso preparatório para noivos. Amém? Amém. Terça-feira, 17h30, temos curso para os noivos. Quarta-feira, 7 horas da manhã até 7h40, nós temos oração. Um período em que nós vemos aqui, logo no início do nosso dia, para entregarmos o nosso dia, a nossa semana a Deus. Amém? Então, quarta-feira, 7 horas da manhã, você que vive aqui perto, ou que estuda aqui perto, ou trabalha por aqui perto na cidade, passe por aqui nas quartas-feiras, 7 horas da manhã, para poder adorar a Deus conosco. É um tempo muito curto, de 40 minutos apenas, onde nós oramos, cantamos uma canção e ouvimos uma breve palavra de Deus. Amém? É para entregar o nosso dia a Deus e começarmos bem o nosso dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Na quarta-feira e na quinta-feira, o mesmo horário, 7 horas da manhã até 7h40, nós já terminamos. Amém? Na quarta-feira, na parte da tarde, às 17 horas, nós temos culto de ensino da palavra de Deus. Então, 17 horas aqui na igreja nos encontramos, estamos aí na saga, né? Estudando o Espírito Santo, e está sendo uma coisa gloriosa. Na quarta-feira passada, o nosso evangelista ministrou muito bem para nós os frutos do Espírito Santo: bondade, mansidão, longanimidade, paciência, amabilidade.
Tantas coisas que nós, como servos de Deus, devemos ter os frutos lá na nossa vida. Amém? Não podemos ser uma árvore seca, amados. Amém? Então, se você quer frutificar na presença de Deus, venha quarta-feira, 17 horas, para ouvir a palavra de Deus no nosso culto de ensino. E quinta-feira, 18 horas, nós temos o quê? Célula. Ah, vocês estão fraquinhos. Quinta-feira, 18 horas, temos o quê? Célula. Temos célula. Nós temos 4 células. Uma fica na baixa da cidade, outra fica aqui perto do cemitério, o antigo cemitério da cidade, e as outras 2 na expansão. Uma fica na Fera Chuíba, aquela zona ali, quem vive ali, e a outra fica zona da Farinha Sante. É isso mesmo? Muito bem. Então, você procura a célula mais próxima da sua casa e participe. Você que ainda não faz parte de uma célula, quinta-feira, 18 horas, nós estamos esperando por você. Amém? Na célula a gente fala a palavra de Deus, a gente conversa, bate um papo, dá risada, e no final, que o crente sempre não pode perder, né, irmã Nilza? É o quê? Isso, comer, alimentar a barriga, amém? Então, quinta-feira, 18 horas. Depois disso, no sábado, às 9 da manhã, temos aqui na igreja a turma de integração, que está acontecendo aqui. Temos aqui muitos professores que estão lecionando para a turma de integração. Então, 9 horas no sábado, você que quer aprender, vem aqui que tem uma equipe, como diz o amado evangelista Dilmi, que não se faz presente hoje por força maior. Ele diz que são pedagogos. Amém? Costuma dizer que as pessoas que estão aqui para lecionar têm pedagogia. E é verdade, por isso são professores abençoados. Então, sábado, 9 horas. E finalmente, 15 horas no sábado, nós temos a turma de casados para sempre. É a turma de casais que estão conosco. Estamos fazendo um curso que tem uma duração de 3 meses e estamos quase chegando na metade. Falta um pouquinho para a gente chegar na metade. Mais uma lição, já estaremos na metade do curso. Tem sido uma grande bênção. Então, aos casais que fazem o Casados para Sempre, aos sábados, no mesmo horário, 15 horas, no mesmo lugar, aqui na nossa igreja. E por fim, domingo, 16 horas, temos novamente o nosso culto de celebração. Amém? Então anota aí qualquer dúvida que você tiver sobre a localização de uma célula ou sobre os horários de funcionamento da igreja. Procure a nossa equipe de recepção. São essas pessoas aí bonitas que estão usando um crachá bonito. Então você procure a eles no fim do culto, que eles vão poder te orientar de uma forma melhor. Amém? Pela oportunidade que Ele me concede, amém? De poder estar diante dos irmãos para juntos compartilharmos a palavra de Deus, aleluia. Então, antes mesmo de nos sentarmos, vou pedir que possamos abrir a palavra do Senhor em 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16. Estaremos lendo do versículo 1 até 13, bem rapidamente, amém? Estarei lendo aqui em nome de Jesus. Todos já achamos? Graças a Deus. 1 de Samuel, capítulo de número 16, versículo 1 a 13, amém? Assim diz a palavra: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel:
Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. 4. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido, Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, porém disse: tampouco a este tenho escolhido, Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e me manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. 12. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Podemos tomar assentos em nome de Jesus. Mais uma vez, queridos, quero saudar a todos vocês aqui presentes e a todos aqueles que nos acompanham. Amém? Nós não estamos acostumados a lidar com as câmeras, mas se estamos acostumados a lidar com as pessoas, então a câmera não fará nenhuma diferença. Amém? Mas você que está em casa nos acompanhar, sinta-se saudado, que a graça do nosso bom Deus seja convosco. Amém? Bom, nós aqui estamos perante um texto que nos fala acerca de um cenário em que o profeta Samuel unge a Davi como rei. Amém? Mas para chegar a esta fase de ungir a Davi como rei, havia um rei antes. E o rei que reinava em Israel era o Saul. Amém? Então, Saul, infelizmente, quando nós vamos ler no capítulo 15, Deus, através do mesmo profeta reconhecido por todos naquele tempo, que é o Samuel, havia dado uma ordem a Saul, que ele devia ir lutar contra os amalequitas e devia destruir a todos eles, incluindo até os seus bois, bezerros, como quisermos chamar, homens, mulheres, crianças, a todos ele devia destruir. Amém? Mas infelizmente Saul acabou não fazendo aquilo
que era a palavra de Deus vinda através do profeta Samuel. E o que ele fez? Ele realmente foi, pelejou contra aquele povo, matou muita gente, destruiu muita gente, mas ele preservou o rei daquele povo, dos amalequitas, amém? Então, ele não matou o rei. E não só não matou o rei, mas também não matou alguns rebanhos. Ele selecionou alguns rebanhos, alguns animais que eram gordos e formosos. E ele disse até a Samuel que esse rebanho eu vou sacrificar ao Senhor, amém? Mas Deus não se alegrou com aquilo que aconteceu, amém? Porque o Saul não fez aquilo que era a vontade de Deus. Então, por conta disso, diz a palavra do Senhor, que Deus rejeitou a Saul como rei. E porque rejeitou a Saul como rei, tinha que se levantar um outro rei que pudesse governar sobre Israel. Amém? É quando Deus traz essa passagem, traz esta mensagem, a Samuel, para que ele pudesse ir ao encontro daquele que era escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Amém? A primeira coisa que me chamou a atenção aqui, amados, é que Deus se alegra com a obediência, mais do que com os sacrifícios. Saul preferiu dar prioridade ao sacrifício. Não sei se realmente a intenção do coração dele era levar aqueles bezerros ao sacrifício, ou era mesmo para ter, para aumentar a sua riqueza, para comer, para festejar, não sei. Mas ele disse que era para sacrifício. Diz a palavra do Senhor, próprio Samuel até diz isso, que Deus se alegra mais com a obediência do que com o sacrifício. Às vezes nós queremos fazer muito, nos sacrificar muito para Deus, dar muito, fazer grandes coisas, mas às vezes Deus o que pede apenas de nós é apenas obediência. Hoje temos aqui uma prova inequívoca de um rei que perdeu o seu reinado por conta da falta de obediência. Amém? Então eu trago aqui um tema e trago aqui algumas lições que nós podemos aprender deste texto, que é respeite o processo. Amém? Respeite o... Amém. Graças a Deus. Então, nós aqui em primeiro lugar aprendemos algo muito interessante com este texto. Diz a palavra, eu vou tentar resumir, não vou pegar versículo por versículo. A palavra do Senhor diz que Deus enviou Samuel para que pudesse ir ao encontro de um rei que Deus havia preparado para Israel. Amém? E Samuel gostava de Saul e até tinha dor. Diz a palavra do Senhor que ele até sentiu, mas Senhor, será mesmo que é necessário que ele deixe de ser rei? Isso eu acredito em meu coração, que ele questionou-se, porque ele diz a palavra do Senhor que ele teve dor, sentiu pena de Saul que ia perder o seu reinado. Deus, além de ter dor, ele também tinha um sentimento de medo. Quando, é só imaginar alguém que é rei, um grande rei, famoso, com muito poder, que nem Saul, chegar ao ponto de ser ameaçado de perder o seu reinado. Devemos imaginar que com certeza que ninguém vai deixar isso barato. Isso acontece mesmo hoje em dia na política, aquilo que nós vivemos, para alguém entregar o poder é uma coisa muito difícil. Então Samuel teve medo, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Mal que Saul descobrir que o Senhor me deu esta missão de ir atrás de um rei, eu sou capaz de ser morto. Então Deus deu uma estratégia a Samuel, disse, leva um bezerro, leva e você leva lá para ir sacrificar, você vai entrar lá com esse pretexto de poder sacrificar aquele animal, e você convida a Jessé, que é pai de 7 filhos, convida ele e daí eu irei te orientar aquilo que você irá fazer. Amém? Samuel cumpriu conforme a palavra do Senhor e foi diante dos filhos de Jessé, diante de Jessé, fez o sacrifício, entrou na cidade, fez o sacrifício. Na hora já que era mais importante de poder Deus revelar a Samuel quem seria o rei para que ele pudesse ungir, a palavra do Senhor diz que foi passando um por um diante de Samuel. Amém? Aqui temos a primeira lição de hoje, a escolha de Deus. Amém? Deus amado não escolhe
alguém para qualquer missão, para qualquer obra, de acordo com a sua aparência. Amém? Diz a palavra do Senhor que passou o primeiro filho de Jessé. Samuel viu a ele a estatura, a postura, disse que não, é este, de certeza que é este, que Deus quer que eu possa ungir para que possa ser rei de Israel. Mas Deus falou para Samuel, diz que não é esse quem eu me alegro para que seja rei de Israel. Passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto, acabaram todos os filhos. Depois Samuel perguntou, mas afinal não há mais ninguém aqui? Será que você só tem esses filhos? Amém? Eu acredito que o pai reuniu aqueles filhos pensando que não, eles são os soldados, são os fortes, são os valentes, são aqueles que são capazes de fazer qualquer coisa que seja, qualquer desafio que for aparecer pela frente. Amém? Mas o nosso Deus não vê como nós, os humanos, vemos. Nosso Deus vê o coração. Diz a palavra que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi não estava naquele lugar, diz a palavra que ele estava pastando, era o trabalho que ele fazia, era o mais novo da casa, estava pastoreando. Eu quero acreditar que Davi ainda era novo, mais ou menos na sua adolescência, estava na sua adolescência, a idade da adolescência. Ninguém poderia imaginar, nem mesmo Samuel, que quem poderia ser ungido seria o Davi. Amém? Mais uma vez eu digo, Deus não olha aquilo que os homens olham. Os homens viam Davi como um simples pastor, um homem pequeno, um homem de pouca estatura, mesmo sendo bonito, como diz a palavra, mas não havia ali uma questão de alguém imaginar que dali poderia sair um rei. Amém? Mas algo me alegra, que eu queria dizer o seguinte: Deus, nosso Deus, nós devemos nos ver a nós não como as circunstâncias nos definem ou como as pessoas nos olham, mas nós devemos olhar para nós como Deus olha para nós, como a palavra olha para nós. O que a palavra diz que nós somos? Amém? É isso que realmente importa. Não aquilo que as pessoas dizem, não aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, nada disso importa. O que importa é verdadeiramente aquilo que Deus diz acerca de nós. Aleluia, povo de Deus. Amém. Você não é o que as circunstâncias mostram. Você é o que Deus diz sobre você. E devemos trazer isso à existência pela fé. E é aquilo que eu estava dizendo, amém? Nós somos aquilo que Deus diz a nosso respeito e não aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Davi foi escolhido, foi separado para ser rei de Israel. Amém? Eu disse que nós aqui estávamos a falar de um tema, ou iríamos falar de um tema que é respeitar o processo. Amém? Para Davi chegar a assumir o trono, Samuel, quando chegou Davi, Deus revelou a ele e disse que não, é este que é o futuro rei de Israel. Diz a palavra do Senhor que Samuel ungiu a Davi com azeite e o Espírito de Deus repousou sobre Davi. Mas Davi ainda era adolescente. Amém? Davi ainda era adolescente. Então há uma outra lição aqui que nós temos, que me alegra bastante, que Davi, mesmo tendo recebido a autoridade, o poder, ele não recebeu a coroa. Ele ainda não havia recebido o trono. Ainda era jovem, ainda era adolescente. Amém? E algo me alegra. Mesmo ele tendo sido ungido como rei, há algo que ele não mudou, que é a humildade e o seu servir. Muitos de nós, infelizmente, quando ganhamos poder, quando ganhamos autoridade, acabamos nos perdendo. Já achamos que os outros não são nada, já achamos que nós não devemos sofrer, já achamos que nós já temos um cargo, uma posição, uma bênção, que agora o nosso posicionamento já não deve ser aquele do passado, mas deve ser aquilo que Deus me deu hoje. Amém? Algo que nós aprendemos aqui de Davi é que Davi continuou humilde e continuou servindo, continuou sendo pastor,
continuou levando comida para os seus irmãos na guerra, continuou sendo o filho mais novo, obediente e humilde. Amém? Somos chamados hoje, quando Deus nos dá uma posição, nos dá uma bênção, nos dá qualquer coisa que seja, que marca a diferença no meio onde nós estamos, nós não devemos perder aquilo que é a nossa essência. Aleluia! A humildade deve continuar a fazer parte de nós. Amém? Não é porque você hoje é chefe, não é porque você hoje é diretor, não é porque você hoje é um governante, um político grande, que você tem que perder a humildade. Aleluia, povo de Deus. Devemos continuar e permanecer humildes, servindo. No tempo certo, no tempo de Deus, as coisas acontecem. Amém? No tempo certo, as coisas acontecem. E essa é a terceira lição que nós temos, importância do tempo de Deus. Amém? Precisamos entender que a promessa não é o final do destino, mas sim o início de uma jornada até ao final. Amém? Ali nada era mais que o início de uma jornada. Amém? Davi sofreu muito. Sofreu perseguições de Saul, foi perseguido, tentativas de assassinato, porque quando Saul descobriu que havia um que havia sido ungido para ser rei de Israel, ele não ficou tranquilo, ele não ficou sossegado. Amém? Ele não ficou sossegado. Ele fez de tudo para poder permanecer no trono. Mas Davi me alegra porque ele soube esperar o tempo de Deus. Era jovem, sim, mas ali passando por toda aquela situação de unção, de receber o azeite, de ser ungido como rei, ele podia dizer que não, eu já não sou pastor de ovelha, eu agora já sou rei, eu agora quero governar. Amém? Precisamos respeitar o processo. Muitas vezes, às vezes nós queremos educar os nossos filhos, fazer com que eles cresçam bem, cresçam na palavra, mas às vezes nós nos esquecemos e às vezes não permitimos que Deus nos faça crescer, que Deus possa nos fazer crescer e nos tornarmos preparados para assumir certas coisas. Saber esperar o tempo de Deus, a espera é também um momento de preparação. Amém? Davi podia ser o escolhido para ser rei de Israel, mas ele ainda não estava preparado, ainda não havia chegado o momento dele ter a coroa e assumir o trono, mas ele já era rei. Amém? Você pode ser algo hoje, mas até você tomar a posse é um tempo que passa, há muita coisa que acontece. Davi teve que esperar cerca de 15 anos até poder assumir o trono. Amém? Muitas vezes temos que saber esperar o tempo de Deus para tomar posse daquilo que é nosso. Este tempo nos prepara, este tempo nos molda, este tempo faz com que nós estejamos capazes para assumir uma responsabilidade, uma missão, um propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Não porque hoje isso acontece não só na vida política, mesmo no meio da igreja. Hoje às vezes nós temos pessoas que são consagradas. Hoje, consagramos um evangelista, aquele evangelista que era humilde, humildade ali já se perdeu. E logo a seguir já quer assumir tudo, já quer fazer tudo. Não é uma pessoa que consegue esperar, não consegue manter a sua humildade, não consegue deixar que Deus possa agir no seu tempo. Aleluia, povo de Deus. Amém. Amém. Então devemos saber esperar o tempo de Deus. Como eu estava dizendo, este tempo de espera foi também um tempo de preparação para ele poder assumir o trono. Nós também precisamos ser preparados para algumas coisas que talvez já tenham chegado a nós. Portanto, não se precipite e deixe Deus trabalhar em você. Amém? Deixe Deus trabalhar em você. Não se precipite, correndo o risco de você tropeçar, correndo o risco de você fazer o mesmo talvez que Saul fez.
Primeiro nós temos que perceber, às vezes Deus faz com que haja esse tempo de espera para nos capacitar e percebermos que a missão que nós temos na obra, lá fora onde nós estamos inseridos, é uma missão que exige de nós sabedoria, maturidade e entendimento para que possamos executar e levar da melhor forma possível. Amém? Devemos confiar sempre no tempo de Deus. Devemos confiar sempre no tempo de Deus. Amém? Devemos confiar sempre no tempo de Deus. Alguém pode me ajudar aí a abrir Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, bem rapidamente? Eclesiastes 3, 1. Estamos falando de tempo, estamos falando de saber esperar, de não se precipitar, de nos preparar para assumir aquilo que Deus tem para nós. Já temos aqui? Aleluia, amém? Podemos ler juntos aqui? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há pessoas que esperam, assim como Davi, durante muito tempo, para poder tomar posse de alguma coisa. Amém? Mas devemos ser pacientes e acreditar e crer no nosso coração de que Deus é fiel e Deus está no controle do tempo. E no tempo certo as coisas irão acontecer. Amém? Longa foi a jornada de Davi. Talvez longa pode estar a sua jornada. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo, qual é o propósito que Deus colocou na sua vida, o desafio que Deus colocou na sua vida, mas talvez Deus colocou um desafio no seu coração, na sua vida, mas você esteja a sentir que, pai, afinal, eu pensei que isso já estava comigo, que eu já podia viver, afinal, o que está a faltar para eu poder viver isto? Para eu poder fazer isto, para eu poder cumprir com esta missão. Amém? Veja o que aconteceu com Davi. Davi era adolescente. Olha Deus como faz as coisas. Ainda na adolescência, ele foi consagrado rei, mas ele só assumiu o trono e a coroa muitos anos depois, na fase adulta. Amém? Alguns dizem que com por aí 30 anos é que Davi assumiu o trono. Teve a coroa e pôde exercer aquela graça, aquela bênção que Deus já havia preparado para ele. Amém, povo de Deus? Primeira coisa, o que é que nós vimos? Que a escolha de Deus, uma das primeiras lições que nós tiramos aqui, que a escolha de Deus não é baseada ao que os nossos olhos podem ver. Vai de acordo com o coração. Ele sonda o nosso coração. Ele não se baseia na nossa estatura. Para você ser alguém grande, para você ser alguém abençoado, para você ser um ministro, para você ser um levita, um evangelista, você não precisa de ser alto, forte, grande. Não. Para você ser um soldado, você não precisa ser alto, forte, grande. Não. Se Deus quer te usar, Ele não olha para a sua aparência. Ele olha para o seu coração. Como está o seu coração? É a pergunta que nós devemos nos fazer. Como é que está o meu coração? Será que o meu coração está de um jeito, de uma forma que Deus realmente, quando sondar Ele pode me conceder esta graça, como a de Davi, seja na vida profissional, seja na vida sentimental, seja na obra de Deus? Como está o seu coração? Amém? Então preocupe-se com o seu coração, não com a sua aparência. E Deus que sonda o nosso coração, Ele, no tempo certo, irá nos abençoar. Amém? 2. Qual foi que eu disse? Cumprir ou manter aquilo que é a nossa humildade. O fato de nós ganharmos algo grandioso na nossa vida não deve fazer com que nós mudemos, com que nós percamos a nossa humildade. A humildade deve sempre estar presente. O nosso servir não deve mudar. Não é porque hoje eu sou evangelista, eu já não posso servir, eu já não posso carregar cadeira, eu já não posso
fazer trabalhos que alguns, aos olhos do homem, é algo pequeno. Não é porque eu sou diretor. Eu, particularmente, por exemplo, é algo estranho para alguns, mas eu tento me basear naquilo que falam sobre a liderança, do que é ser um líder e do que é ser um chefe. Eu, particularmente, quem realmente trabalha comigo é testemunha. Eu, para ter que mostrar aos outros que varrer o quintal não é um trabalho, como é que eu posso dizer, um trabalho desprezível, eu faço isso. Porque eu incuto neles que a limpeza do lugar onde nós estamos é algo que deve ser feito e velado por todos nós. Eu às vezes chamo, vamos, eu pego a vassoura, estou a varrer, leva a carrinha ali, vamos, fazemos tudo juntos. Mas eu não teria necessidade de ter que fazer isso, amém? Porque tem pessoas que eu posso delegar essa função, tem pessoas que talvez são pagas para fazer esse trabalho, amém? Então, jamais possamos perder a humildade quando Deus nos dá, nos brinda, nos abençoa com coisas grandes, amém? Quarta lição, Deus cumpre com as suas promessas. Quando nós lemos lá mais à frente, no segundo livro de Samuel, nós ali verdadeiramente vemos de forma inequívoca de que Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. Nosso Deus não é um Deus de mentira, amém? Nosso Deus não é um Deus mafioso. Não é um Deus que diz uma coisa e Ele não faz. É um Deus que quando Ele diz, Ele cumpre com a sua promessa. E Ele cumpriu a promessa. Alguns poderiam achar loucura. Eu quero imaginar os irmãos de Davi naquela altura. Eu não sei. Samuel era um profeta reconhecido naquela época, um homem de Deus que era portador da mensagem de Deus. Mas eu quero acreditar que os irmãos de Davi olharam aquela notícia e disseram: uma coisa não está bem, não é normal. Como é que um adolescente, um miúdo como este vai ser rei? Amém? Talvez as pessoas olhem para nós, como é que uma pessoa como este vai conseguir casar? Como é que uma pessoa como esta vai conseguir se formar, ser um licenciado, ter uma profissão? Como é que uma pessoa como esta vai ter algum cargo na vida profissional, de chefia, de renome? Como é que alguém como esse vai poder desempenhar uma missão na obra do Senhor grande, assim que podemos dizer, de grande responsabilidade? Como? As pessoas dizem isso, amém? Mas diga comigo, Deus não olha a aparência, mas olha o coração. Não olha a aparência, mas olha o coração, amém? Essa é a nossa alegria, que o nosso Deus não olha as circunstâncias em que nós estamos. A sua vida não se resume na situação e na circunstância em que você está, mas naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Procure entender quais são as promessas de Deus. O que Deus fala de si. Quem você é para Deus. Você percebendo isso, você com certeza não vai olhar para as circunstâncias, mas vai dizer que não. Eu sou mais que vencedor. Eu sou filho de um Deus, o dono do ouro e da prata. Amém? Se você souber quem você é, com certeza você vai saber. Mesmo que as pessoas te digam: mas você vai conseguir isso. Você sozinho vai dizer no seu coração: isso é o que você diz. É o que as circunstâncias dizem. Mas eu sei o que o meu Deus, o meu Pai, diz a meu respeito. Que eu sou um vencedor. Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? É isso que nós devemos carregar. E não devemos carregar as circunstâncias ou aquilo que as pessoas falam, tentando nos desanimar, tentando nos colocar para baixo. Procure ter conhecimento acerca das promessas de Deus. Há muitas promessas, amados, na palavra do Senhor. Eu, se não estou enganado, na altura, quando estudava 3.000 e tal, eu não sou grande estudioso em teologia, mas são muitas. Nem eu, não sei se alguém aqui pode conseguir contar pelo menos um terço. Amém? Pegue nestas promessas e, através da fé, declare isso na sua vida, que não, esta situação não é minha. Este emprego que eu estou, se você está passando por um emprego difícil, não é aquilo que Deus preparou para mim. Deus tem grandes coisas para mim. E eu sei que o melhor ainda está por vir.
Aleluia, povo de Deus. Declare aquilo que Deus diz a seu respeito através da sua palavra. Não olhe as circunstâncias, não olhe aquilo que as pessoas dizem. E durante a trajetória muita coisa vai acontecer. É um processo. Para você ter que chegar a ter a sua coroa, é um processo. Você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, você vai ser pisoteado, mas temos a garantia de que o nosso Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Se é Ele que disse, amado, tenha fé e creia que vai acontecer. Amém. Aleluia. Amém. Tenha fé, creia que vai acontecer. Eu repito mais uma vez, o nosso Deus não é um Deus de mentira. Não, senão não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Se o nosso Deus fosse um Deus de mentira, não estaríamos aqui. Nós acreditamos em nosso coração, somente devemos manter essa chama acesa, que o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre, é um Deus que sempre procura nos levantar e nos colocar em lugares de honra e de bênção, porque somos os seus filhos. Amém. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Números 23, 19. Números 23, 19. Alguém já achou? Também já temos aqui? Ok, vamos lá. Aquilo que eu estava a dizer, né? Para não dizermos que o irmão Marcelo está a mentir, né? Vamos lá, o que é que diz a palavra? Vamos ler juntos. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Amém. Aquilo que eu estava dizendo. Deus não é um Deus de mentira, não é um filho do homem. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Ele é fiel para fazer cumprir. Aleluia. Então, Deus tem uma promessa para ti. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Quando esta revelação vir ao seu coração, hoje aqui nós vimos que esta revelação chegou por um profeta, mas não é o único meio, que é algo que vem da parte de Deus que chega até a nós. Nós mesmos, em nosso relacionamento com Deus, conseguimos ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Qual é o propósito de Deus para nós? No nosso relacionamento com Deus, não precisamos esperar, amados, vir um profeta para poder te profetizar, dizer, irmão, você vai ser rei, irmão, você vai ser um levita, irmão, você vai ser um homem abençoado, um homem pai de nações, de multidões. Não precisamos esperar um profeta, amém? Você é um profeta da sua própria vida, amém? Então procure ter um relacionamento profundo com Deus e busque, peça, Senhor, qual é o meu propósito? Eu quero viver o teu propósito, eu quero viver as tuas promessas, que as tuas promessas, Senhor, se cumpram na minha vida, para que o seu nome seja glorificado. Aleluia, povo de Deus. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Eu não vou mais avante, que possamos pegar esta palavra, olhe para o seu coração, analisa como está o seu coração, porque para Deus fazer alguma coisa para nós, Ele não olha a sua aparência, Ele quer o seu coração. Veja, examine como está o seu coração hoje. Você acha que o seu coração hoje está pronto, está limpo, está preparado para Deus depositar alguma coisa nele? Procure examinar isso hoje, amém? E busque e peça que Deus possa te ajudar e te abençoar e trazer um propósito de vida na sua vida, amém? Eu não sei se temos aqui no nosso meio alguém que está aqui pela primeira vez, que queira aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, amém? Nós cumprimentamos visitantes, não estamos falando de visitantes, aleluia, povo de Deus. Eu estou falando, se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador de sua vida,
Pode levantar a mão aí. Temos alguém aqui nessas condições? Amém. Estamos todos aqui salvos, aleluia. Todos aqui estamos em Cristo, certo? Que Deus nos ajude e nos abençoe, amém? Com a permissão do ministério, eu vou pedir que a igreja se coloque de pé. Nós queremos orar, pedindo que Deus possa nos ajudar, conforme aquilo que nós aprendemos aqui desta palavra, a história de Davi, a história de Samuel ungindo a Davi como rei, amém? Que Deus possa nos ajudar a nos permanecermos humildes, sempre fiéis no seu servir, quando somos abençoados, que Deus possa nos usar, que o nosso coração possa estar pronto para que Deus possa nos usar para qualquer obra que seja, amém? E vamos saber esperar e respeitar o processo, amém? Mesmo nos nossos trabalhos, quando nós chegamos ou assumimos uma pasta, nós não é logo que chegamos lá, ei, sai, vai embora, deixa-me eu assumir o meu posto, amém? A pessoa tem que fazer a entrega do trabalho, você tem que perceber como é que as coisas funcionam. Então nós devemos ser pessoas, filhos, que entendem que na vida, nas coisas de Deus, assim como nas coisas do mundo, tem um processo que nós temos que respeitar e ser pacientes para que Deus, no tempo certo, faça cumprir as suas promessas e o seu propósito. Amém? Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Fechemos os olhos. Vamos todos juntos orar, agradecer a Deus por esta palavra e pedir que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nós e que grandes coisas aconteçam, mas sem que possamos mudar aquilo que é a nossa essência. Amém?